a diferença entre estes níveis, tá? Primeiro ponto, caiu de paraquedas é quem entrou nessa área sem querer. Eu caí de paraquedas nessa área, tá? Essa é a minha história. Eu caí de paraquedas. Eu trabalhava como auxiliar de embalagem, não era nem operador de produção, era auxiliar de embalagem. E contar uma história curta, tá? Eu precisava tinha passado na faculdade, tinha aulas aos sábados, só que eu trabalhava aos sábados também, então não dava para conciliar uma coisa com a outra. Aí eu fui pedir uma oportunidade diferente. Era uma empresa pequena, eu lembro que eu parei o dono da empresa no corredor da empresa, num sábado de manhã, pedindo uma oportunidade diferente e encurtando a história, a oportunidade que me deram foi de auxiliar de programador de produção. Foi assim que eu entrei nessa área. Então eu caí de paraquedas sem conhecer nada dessa área. Então tem muita gente que cai de paraquedas que entrou sem querer na área e não sabe o que está acontecendo. Tá? É muito comum nas empresas a empresa pegar alguém da produção e converter ali num profissional de planejamento de produção ou de materiais, normalmente de planejamento de produção, e isso tem prós e contras, tá? Porque é uma área extremamente crítica. Eu admiro que é a empresa que faz isso, pensando em dar oportunidade, mas eu também critico a empresa que faz isso, porque é uma área extremamente crítica e a gente vai entender ao longo do vídeo, dependendo da decisão que está sendo tomada ali no planejamento de produção, materiais, ou demanda, ou abastecimento, dependendo da decisão que está sendo tomada, isso significa uma empresa dar lucro ou prejuízo. É tão crítico quanto isso. É importante você ter isso em mente, você entender o tamanho da responsabilidade que está na sua mão. Então, caiu de paraquedas, iniciante, aprendiz, profissional e mestre. Caiu de paraquedas é esse primeiro. Iniciante, ele quer entrar na área, ele sabe que a área existe, tá? Ele ainda não está atuando na área, ele sabe que a área existe e ele começa a estudar ali sobre a área. Então você pode estar nessa fase, você pode trabalhar na produção, trabalhar em algum outro lugar e quer entrar nessa área, você começou a aprender, você está como iniciante. E o aprendiz, ele já estuda ou trabalha na área. Ele está lá no começo da jornada dele, e aí você pode ser, por exemplo, um profissional que caiu de paraquedas e virou aprendiz. Porque você entrou na área, você já trabalha na área, e para começar a se desenvolver, você começou a estudar sobre a área, começou a ter mais profundidade. Aí, o que é o profissional? Profissional aqui. O profissional ele já atua há bastante tempo na área, ele já estudou muito sobre a área, já consegue entregar muito resultado, mas ele é um profissional, o nome coincide, né? Mas é uma pessoa que tem um conhecimento muito específico ali da área, tá? Ele conhece alguns segmentos de produção, alguns sistemas de produção, e a aula hoje aqui é sobre sistemas de manufatura, né? Então ele conhece alguns sistemas de manufatura, talvez conheça um só e consegue executar muito bem o trabalho nesse sistema de manufatura. Mas, se ele vai para um outro tipo de operação, que foi o que já aconteceu comigo, se ele vai para um outro tipo de operação, ele fica perdido, porque ele não conhece o todo. E aí, quem conhece o todo é o mestre. Então, o mestre, ele consegue, é, além de conhecer o todo, os vários sistemas, os vários formatos de produção, os vários sistemas de manufatura, se é uma produção em célula, se é job shop, flow shop, se é um processo de montagem, ele consegue conhecer o todo e consegue entregar resultado em qualquer tipo de operação. E além de entregar resultado, ele consegue guiar ali a operação, ele consegue guiar a empresa em uma direção. Então ele consegue, por exemplo, fazer uma proposta de investimento, uma proposta de construção de uma nova fábrica, uma proposta de aumento de capacidade de uma determinada linha de produção. Ele tem estrutura para fazer isso. Então, esse é o mestre